E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Vasco da Gama na Sul-Americana, depois de estar vencendo o Barracas Central por 3-0 dentro de São Januário, e teve ali seus 2.000 ingressos vendidos, né? E claro, um apoio da torcida que estava ali para o jogador Brenner, que no final perdeu o pênalti. E vamos falar um pouco da entrevista coletiva também do Renato Gaúcho, que é sempre, né, algo meio difícil. Então já deixa seu like, se inscreve e vem comigo. Todo mundo aqui literalmente concordava que jogar contra o Olímpia era muito mais importante para a gente chegar na primeira colocação dentro da Sul-Americana, e assim a gente conseguiria poupar os jogadores contra o Barracas e também conseguiria poupar duas datas, né? Ali de uma data FIFA que pode estar colocando, ou até mesmo algo depois disso, mas enfim, seria de qualquer forma duas datas, e claro que isso seria muito importante, já que o Renato, desde o primeiro dia, aí, desde a primeira coletiva, fala sobre o elenco do Vasco, sobre o foco no Brasileirão. Só que aí fica uma incoerência, né? Poderia ter ido com os jogadores titular contra o Olímpia para tirar 3 datas. E ele resolveu tirar apenas uma data e acrescentou 3. Então isso aí meio que é uma parada um pouco bizarra assim do diálogo que ele teve junto com a torcida. E ele fala sobre isso, né, na coletiva, e que com certeza a torcida participou disso. A torcida realmente estava concordando com o Renato Gaúcho de fazer um brasileiro suave. Só que também a gente sabe que a Sul-Americana é um título que o Vasco pode ter, até por elenco que se criou. Vamos dizer que a gente estava com uma boa expectativa desse elenco, correto? A torcida estava levando. Pô, de boa, coloca realmente. Mas aí no momento que poderia garantir o primeiro lugar, tirar 2 datas, não jogar contra o Barracas, aí ficou uma incoerência. Eu acho que até a torcida com certeza iria concordar que, pô, quanto o Red Bull poderia estar mesclando o time e que não teria problema porque já estava ali na primeira colocação. Eu acho que era um equilíbrio de emoções que poderia estar acontecendo, sabe? O time que foi contra o Olímpia, cara, foi mais base do que todos os outros, se eu não estou enganado, dentro da Sul-Americana. Isso foi uma parada muito bizarra. Claro que eu fiquei aqui com um sentimento um pouco ansioso, com medo do que poderia estar acontecendo em São Januário, mas claro que com o time titular, o Vasco tem ali a opção de vencer, sem sombra de dúvida, e convencer, correto? E a gente teve o gol do Adshow, cara. Adshow é um moleque que a gente pode ver que ele tem raça, ele quer correr, ele quer fazer pelo Vasco, ele quer estar no Vasco. Uma coisa que talvez falte um pouco no Rio Nestrosa, só que ao mesmo tempo falta um pouco mais de tempo dele dentro de campo. Mas é complicado, né? A gente sabe. E, inclusive, o Adshow aí fez 2 gols. E, cara, acho que um grande problema que a gente tem no Adshow é que às vezes falta força no chute, entende? Acho que se ele conseguisse ter um pouco mais de força nesse chute, seria mais impecável ainda. E claro que a gente com certeza sabe que na ponta direita, Adshow, ele é titular, que inclusive demorou para o Renato Gaúcho estar vendo isso. Acho que isso aí também foi uma grande coerência de manter o Rojas pela direita ali, né, escalar assim, mas claro que ele cairia mais pelo meio, né, para fazer um pouco ali de armação do jeito que ele gosta. E é isso. Literalmente, ele, sei lá, acho que foi umas 4, 3 partidas que ele permaneceu nisso, e na primeira e na segunda a gente já percebeu que isso não ia funcionar, correto? Mas aí conseguiu mudar a sua dinâmica e colocou o Rojas onde ele deveria jogar. E, inclusive, o Rojas é um cara muito bom ali para estar vestindo a camisa 10. Falta experiência, falta sentir mais assim o campeonato, né? Eu acho que ele pode estar tendo uma evolução muito boa dentro do Vasco, e isso também vai ser muito importante, né? Para a gente poder estar analisando para o futuro do Vasco. Eu acho que essa camisa 10 aí pode ser muito boa a longo prazo, até mesmo para venda. Então, acho que o Rojas, ele sabe o que é jogar ali no Vasco, tá aprendendo, e eu acho que ele tá demonstrando isso, né? É um cara que articula bastante ali as jogadas, e enfim, a gente pode estar com uma esperança nele. E, inclusive, o time do Barracas é muito ruim, é limitado. Só que eu acho que você também ficou com medo, da mesma forma que eu fiquei com medo, que é a bola aérea. Irmão, tinha uns jogadores ali do Barracas Central que pareciam ser gigantes perto de anões, ok? Foi uma parada muito surreal quando eu comecei a perceber isso. Tem uns 2 ou 3 jogadores ali que, irmão, eu falei, caraca, não é possível, não pode ter bola aérea, senão lascou pra gente. E até que não teve tanta bola aérea, pelo que eu me lembro aqui agora. E isso foi importante pra gente não estar tomando gol, né? Mas, cara, ali, esse time do Barracas é Série B, 15º lugar para baixo, se não Série C. Perfeito? É um time muito abaixo do nível, e com certeza o Vasco tinha que estar ganhando isso aí até mesmo
com os reservas. Só que, né, a gente não tem essa confiança toda, mas ali o time do Barracas veio pra bater. A forma como que tava batendo foi uma parada surreal. Eu tava até com medo, mano, de algum jogador do Vasco sair lesionado dali. E o Show, mano, tomou umas porradas ali onde teve a cirurgia e aí acabou preocupando mais ainda. Eu fiquei, caraca, pelo amor de Deus, tira o Show, ele não pode machucar não, irmão. A gente não tem alguém pra estar jogando ali como o Show. O Rinestrosa, né, tá um negócio meio tenso. Fica curtindo essas coisas, sei lá. Então não dá muito pra estar confiando nele nesse momento. Mas ele precisa ao mesmo tempo de tempo, né, o Rinestrosa. E espero que isso possa estar acontecendo em algum momento. E, cara, ele é um jogador e a gente sabe da habilidade dele. A gente sabe que muitos times estavam de olho. O Vasco foi lá e pegou. E é o que a gente espera dele, né? Que ele jogue. E espero que consiga. Ah, a gente não pode estar deixando de falar do Tietê, né? Tietê é um cara... Foi pra lateral, irmão. Pô, o Tietê na lateral é uma parada meio complexa, né? Não... É difícil de estar pensando, é difícil de você querer ver o Tietê dentro de campo, só que eu acho que ele fez uma partida até que muito boa, ok? Então, acho que a gente pode estar vendo mais Tietê pela lateral ali, não sei. Algo preocupante, talvez. Mas eu espero que isso não aconteça de novo. Não quero o Tietê entrando assim muito no time, porque a gente sabe que a corrida dele era o meu preocupante. E querendo ou não, ele estava jogando contra o Barracas, né? Um time ali praticamente de Série C do Campeonato Brasileiro. Se ele não fosse bem também, acho que aí seria um grande problema, né? E o Andrés Gomes é um sentimento que o time precisa se entender, ok? A gente vê ele sempre se entregando. Claro que faz escolhas erradas dentro de campo, só que ele decaiu o nível. Mas ao mesmo tempo, todos do Vasco decaindo o nível, foi uma bagunça que só. E é impossível ele estar carregando assim todas as partidas como ele estava conseguindo jogar, né? E eu acho que ele pode estar, cara, fazendo essa evolução, né? Ele pode estar evoluindo de qualquer forma dentro desse time do Vasco, conforme os outros também evoluem, porque é um grande problema que ele cria, irmão. E o problema é que o Spinelli e o Brenner, eles não conseguem estar aproveitando nada, cara. O Spinelli já perdeu certos gols aí que com certeza era pra torcida ficar mais puta, né? Mas só que aquilo, ele é uma grande imagem, né? Vamos ser sinceros, ele tem uma imagem boa, que o pessoal gosta, né? Que faz rir e tudo mais. O Spinelli já perdeu muitas oportunidades também, ok? E, se eu não me engano, lá com o jogo do Audax Italiano que ele perdeu, ok? E com certeza isso faz falta ter um homem-gol para melhorar as estatísticas do Andrés Gomes também, né? Isso aí, sem sombra de dúvidas, vocês concordam comigo. E ainda, a gente tem o Brenner, né? A situação do Brenner é preocupante, já que a torcida, cara, olhei, Brenner, apoiou, irmão, apoiou o cara, e é bonito de se ver isso. E aí você vê que o tá sem mental. O Brenner tá sem mental. Se você for analisar assim o jogo, ele participa da partida, né? Ele tenta fazer toque, ele vai buscar a bola. E a gente pode observar ele quer, só que não tá dando, cara. O psicológico dele tá muito abalado. Eu acho que ele não vai estar conseguindo recuperar isso, não. Se ele não for para um psicólogo ou uma coisa assim, vai ser difícil dele estar continuando dentro do Vasco. É porque, querendo ou não, ele vai perdendo oportunidades óbvias, vai perdendo pênalti, gols. E, inclusive, né, ele teve um gol lá, foi no Audax, que deram falta nele, foi contra o Olímpia, não lembro, foi contra o Barracas lá. Pô, não, foi contra o Paysandu, né, que ele teve um gol lá anulado, mal anulado, inclusive, que poderia estar recuperando a confiança dele também. E aquilo foi muito boa, aquela jogada, né. Só que a gente percebe que ele realmente tenta, né? E como o Renato falou na entrevista, que ele é um bom garoto e que ele treina bastante. Só que tem que começar a fazer o gol, né? A gente tá apoiando, a torcida apoiou, mano. A torcida gritou o nome dele e ele foi lá e perdeu o pênalti, cara. Ele bateu muito mal. Sendo que o Spinelli já... Mano, o Spinelli batendo pênalti, ele bate mal, tá? Vamos concordar aqui. Porque ele chuta, ele quebra... É pra quebrar a bola. Pra quebrar a rede. Vai na força. Se não sabe bater pênalti, vai na força. E o Breno... Caraca, mano, que pênalti foi aquele, mano? Muito fraco. Entende? Por isso que eu prefiro o Spinelli, que ele vai dar porradão, mano. Tem que ser um reflexo sinistro, né? Rezar pra bola não voar também. É complicado, sabe? Então eu quero muito que ele, pô, que volte o psicológico dele. Acho que ele vai ter que procurar novos ares. Tá preocupante, sabe? A situação é meio preocupante e ele precisa buscar algo novo pra ele, porque o que tá fazendo não tá dando certo, né? Então eu espero que ele vá em busca disso. Realmente parece ser um cara bom. E que faz gols, né? A gente sabe do futebol dele. Só que tá num momento muito ruim, não consegue sair disso.
Inclusive, a gente teve até um ar de esperança dentro da partida, né? O Audax Italiano teve lá um gol contra, né, do Olímpia. Eu animei demais nesse momento. Só que, infelizmente, o Olímpia era superior. Acho que estava jogando em casa também. Então, pô, foi lá e meteu um 3-1. Acabou com nossas esperanças. Caraca, imagina o Renato Gaúcho passando em primeiro lugar depois disso tudo. Meu Deus! Seria muito tenso, né, esse momento. Mas, de qualquer forma, passar em primeiro lugar seria muito importante pro Vasco, né? Infelizmente, não aconteceu. E isso é ruim, né? A gente vai ter datas a mais e espero que até lá a gente já tenha vendido a SAF e possa estar comprando mais jogadores. Querendo ou não, também agora meio que é uma obrigação. O Vasco tá ganhando do Atlético Mineiro em casa, né? Vai para essa Copa do Mundo pressionado demais. Caso não ganhe, dentro da zona, fora da zona, perto da zona, longe, isso vai ser complicado pro Renato. Será que ele vai conseguir ter o tesão que ele tanto fala? Porque na entrevista coletiva ele falou que o tesão dele aumentou depois, né? Será que isso é verdade? E até mesmo um pouco dessa graça do tesão já acabou, querendo ser sincero pra vocês. E ele fica nessa parada de que, pá, o Vasco cheguei, tava com um ponto, olha só onde que a gente tá agora. Cara, irmão, pô, sinistro, gigante que tu fez. Vasco ganhou pontos de grandes clubes lá na parte de cima. Só que agora já tá voltando pro rebaixamento. Eu acho que já tá na hora disso tá terminando, sabe? Eu acho que já tá ali pertinho, irmão. Tá perto. Daqui a pouco já tá lá dentro de novo e foi sobre o seu comando. Claro que, pô, jogadores perdem muito gols. A culpa também é dos jogadores. Mas também é como o Renato pode estar fazendo uma escalação ou uma substituição. E que, convenhamos, que ele tá errando bastante, né? Nesse sentido, pelo que a gente pode observar. Mas ao mesmo tempo, caraca, mano, é bizarro como os jogadores do Vasco têm errado dentro desse time, né? O Saldívio, então, nem se fala. Querendo ou não, uma parte triste também foi o gol, né? Que não teve lá pro Breno Lopes. Breno Lopes não. Bruno Lopes, irmão. Calma, Breno Lopes é outro que tá lá no Curitiba. Ela vem pro Vasco também, né? Rolou uma coisinha assim, pá. Mas, pô, muito importante que o Bruno Lopes, ele mostrou que eu acho que ele pode estar brigando ali para ser um titular ou o primeiro na substituição de atacante, tá? Acho que tem que dar mais oportunidade para ele. Tudo bem que ele também tá vindo de lesão, né? Um pouco tenso de já tá entrando assim. Mas acho que vai ter que tentar coletar essa vaga aí, porque o Vasco não tem atacante para fazer gol. O moleque já entrou, já podia ter feito um gol ali, só que tava impedido, um impedimento muito estranho. Eu nem lembro de ter visto a linha de impedimento daquilo ali, tá? Então, cara, muito bom ele ter entrado. Se você viu os jogos da base, com certeza gostou demais. Sabe que ele pode estar ali. E que dentro dos atacantes que tem ali, ele pode ser um cara muito bom para fazer esses gols, né? Vai que ele consegue estar evoluindo, irmão. A gente nunca sabe, né? Vamos ver dentro do Campeonato Brasileiro se ele vai ter essa oportunidade, se vai estar conseguindo evoluir fisicamente, porque o Renato falou também que ele tem muitas lesões desse tipo, né? Se eu não me engano, é estiramento. Então é bom ficar atento nesse quesito também, ver como que vai ser a evolução física dele, que é algo para se preocupar também. O Zúcar ele entrou, né? Entrou ali mais pela direita. A gente falou sobre a lateral, mas ele ficou com meia da direita para ficar naquela zona. Ele teve alguns erros, né? Que tentava driblar a mais. E a gente viu ele dando o Thiago Mendes dando esporro nele quando ele perdeu uma bola ali que ele ficou, né? Então é bom ele ficar atento nesses momentos. Entrou mais leve, querendo ou não, né? O Vasco tava ganhando tudo mais. Quase fez besteira, né? Perdendo aquela bola ali. Mas enfim, ganhou um certo tipo de experiência, vamos dizer assim. E que a Vilar também entrou. É muito bom ver o Vasco, né, dando oportunidades aí pra base. Espero que continue assim. Nuno Moreno entrou, mas daquele jeito, sabe? Eu quero muito que o Nuno também volte a ser o que era, mas o time tá assim meio estranho, né? Então, espero que o Vasco consiga vender essa SAF pra tá trazendo novos reforços, né? Não dá pra gente estar confiando no Hugo, não dá pra confiar no Saldívia, não dá pra confiar, sei lá, no Lucas Freitas. E, mano, pô, Daniel Fuzato também é muito preocupante estar se confiando. E foi contra um time do Barraca Central que, cara, é Série C, assim. Agora vamos ver contra o jogo do Atlético Mineiro. Se o Vasco vai estar conseguindo ganhar dentro de casa. A torcida vai estar comparecendo lá, né? Porque é muito importante para essa Copa do Mundo vencendo, né? Para até ter mais um fôlego, né? Para a zona do rebaixamento. Mas é isso. Vamos ficar atento e
Brenner. É.